Vamos embora com muita notícia nesta quinta-feira. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação, sou tricolor de coração. O Fluminense esgotou, ou melhor, os tricolores esgotaram os ingressos para o jogo contra o Argentino Júnior. Maracanã lotado mais uma vez. O jogo na próxima, não sei se essa terça agora, a outra, né? Só lá no dia 8 de agosto. Tem um jogo fora de casa ainda contra o próprio Argentino Júnior. E o Fluminense já tem todos os seus assentos esgotados. O GE, inclusive, publicou que só o que resta são as gratuidades e os ingressos para a torcida visitante do Argentino Júnior, que vai ser vendido um pouco mais para frente. As gratuidades, elas são distribuídas por lei, né? Então não tem como ser antes, não tem como ser para sócio, nem nada disso. Vale destacar, assim, um ponto, tá? Sobre o jogo lá na Argentina, o Argentino Júnior já abriu a venda, os ingressos estão por cerca de 15 mil pesos, o que trocando no câmbio paralelo, lá, né, que é o câmbio melhor lá em Buenos Aires, dá cerca de R$150, se você pagar no seu cartão de crédito normal ou trocar no câmbio oficial, fica o dobro disso, dá cerca de R$300 o ingresso, mas vai ficar por cerca de R$150. Lá, cerca de 2 mil ingressos lá no estádio do Argentino Júnior. Qual que é a questão só sobre o jogo aqui? O Fluminense mantém um padrão que é de ter esgotado todas as entradas para os jogos no Maracanã. Esgotou para o jogo contra o Cristal, contra o Strongest e contra o River Plate. Todos os 3 jogos e agora contra os argentinos também. Se mantiver assim, é bem capaz, eu diria que até mesmo se for eliminado nas oitavas, mas já deve ser a maior média de público da história do Fluminense na Libertadores. Gabriel, mas em 2008 a gente botou um monte de gente contra a LDU, contra o São Paulo e contra o Boca. E só que os outros jogos contra o Libertad, contra a LDU na primeira fase, contra o Atlético Nacional, contra o Arsenal de Sarandi, foram tudo ali boca de 30, 40 mil pessoas só no Maracanã. Então assim, apesar de a gente estar esgotando os ingressos agora, dá ali seus 60 mil pessoas só, mas a média vai ficar muito boa, está muito boa, porque lá atrás a galera só foi mesmo na reta final, agora a galera tá indo desde o início. Esse é o Giro de Notícias, a gente tem muito mais informação logo depois da vinheta. Vambora! A gente continua falando sobre o time do Fluminense, agora falando sobre Diogo Barbosa. O jogador voltou a treinar numa informação que a gente consegue ali através das fotos, né, também dos treinamentos, né, mas que o GE. Globo soltou lá no seu site. O Diogo Barbosa sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, sofreu uma lesão no joelho, e está de volta aos treinamentos. Parece que vai ficar pronto para estrear pelo Fluminense. Ainda não se sabe se ele estrearia já contra o Coritiba. Hoje é quinta, o jogo é na segunda, tem viagem, mas é bem possível de que ele pelo menos esteja disponível para essa viagem, né, para esse jogo. Mas se não tiver, com certeza estará pro outro sábado. Quer dizer, também aí a gente não garante nada também, né? Porque o Diogo Barbosa até agora não estreou. Mas provavelmente estará disponível no outro sábado pro jogo contra o Santos, que é na véspera, né? Ali é no sábado, o Fluminense pega o Argentino Júnior na terça-feira, então pode ser que o Marcelo não jogue. Lembrando que pode ser até que o Marcelo não jogue nessa segunda-feira agora, contra o Coritiba. O jogador teve uma pancada, treinou normalmente na quarta, na quinta-feira, mas a gente não sabe até onde vai a questão física do Marcelo de repente precisar ser poupado ou preferirem poupar para que ele jogue a uma sequência de 4 jogos muito importantes, né? O Santos em casa, o Argentinos fora, o Palmeiras em casa e o Argentinos em casa. Vão ser ali 4 jogos num espaço de 10 dias, mais ou menos, ali pelo Fluminense, que talvez seja mais interessante poupar o Marcelo agora e ter ele numa sequência boa depois. Ou então botar ele para jogar agora contra o Coritiba e ficar poupando ele contra Santos e Palmeiras. Vamos ver qual vai ser a tática adotada. Fato é que Diogo Barbosa finalmente vai poder estrear pelo Fluminense, ou agora já contra o Coritiba, se ele já tiver terminado essa fase de transição, ou pelo menos contra o Santos já deve estar disponível. Vamos embora para outra notícia, e essa envolve esse jogo de segunda-feira, mas não envolve diretamente o Fluminense. Qual que é a parada?
O Aleph Manga, que é o principal jogador da equipe do Coritiba, acho que nos últimos 2 anos, né, na verdade. Nesse ano divide ali um pouco mais isso, mas é um jogador importantíssimo nos últimos... Só pra vocês terem noção, assim, Coritiba vem aí de 2 vitórias seguidas, né, se recuperando no campeonato. O Aleph Manga fez gol nesses 2 últimos jogos. E tinha feito antes, quando tomou 5-1 do Grêmio, o gol foi dele também. Então, assim, é um jogador importantíssimo, enquanto o América Mineiro não só fez gol, como deu assistência. Então a gente está falando do principal jogador do Coritiba. E o Aleph Manga foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás por conta de, segundo revelam os prints e os áudios, né, que saíram na matéria da Nádia Mauad, da Vitória Leite e do André Ribas, lá no GE de Curitiba. Os prints revelam, e os áudios, né, revelam pagamento, ele cobrando pagamento dos apostadores por ele ter tomado cartão amarelo. Só para vocês terem uma noção, assim, o que acontece quando revela esse tipo de coisa, tá? Ele foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás, só que ele ainda não tem nenhuma sanção desportiva pro Aleph Manga. Ele treinou normalmente nessa quinta-feira e aparentemente vai pro jogo. Tá? Aparentemente ainda vai pro jogo. Porque desportivamente ele não tem nenhuma sanção. O STJ dele tá liberado, ele não tá suspenso, não tem nada disso. Entendeu? Então, neste caso específico, ele pode até jogar até na segunda-feira. O Coritiba, acho que no duelo entre a moralidade e entre a moralidade e o desempenho esportivo, vai escolher o desempenho esportivo. Pelo menos é assim que prossegue, tanto que ele já tinha sido citado lá atrás, o Coritiba o afastou, logo depois voltou, porque ele não tinha sido denunciado, e eis que ele foi denunciado de fato. E aí, só pra vocês terem uma noção, eu vou botar aqui pra tocar, só assim, é porque o caso Vitor Mendes do Fluminense, como o Fluminense contratou o Marlon e tal, tá um pouco esquecido, tiveram alguns que queriam a volta dele, outros que não queriam, enfim. Eu vou botar pra tocar o áudio do Aleph Manga aqui, que foi revelado pelo GE. Globo, só pra vocês entenderem como era a situação. Vou botar o áudio aqui. Não, demorou, eu te aviso, mano. Esse é o áudio do Aleph Manga. É que é f***, Porfírio, fazer com aquele cara que é teu amigo lá, eu nem tô falando mais com ele direito não, mano. Sabe, porque foi uma briga pra eu receber esse dinheiro dele aí, entendeu? Eu sempre dava uma desculpa. Aí, depois que ele me pagou lá, toda hora ficava mandando mensagem, toda hora, pra fazer de novo, um atrás do outro, entendeu? E eu falando pra ele que não é assim. Não, espera um pouco, passar esses jogos aí, uns 2, 3 jogos pra fazer de novo. Aí mandava mensagem de novo, era próximo jogo, mandava mensagem, tipo, e eu falando pra ele que não era assim, né? Porque ficar tomando cartão direto assim, os caras vai perceber, vai imaginar coisa. Ah, mano, ele não quis entender meu lado também, eu deixei de falar com ele, até bloqueei o número dele. De verdade mesmo, mano, foi suado pra pegar o dinheiro com esse cara, mano. Ah, não gosto de cara assim não, mano. Porque é o nosso nome que tá em jogo, né, velho? Na hora pra tomar cartão a gente toma, e na hora pra receber no dia depois ficar, porque não sei o que, a Bet não pagou, não entrou, aí dava picadilha, tá ligado? Dava 5 mil, depois dava mais 3 mil, pô, mó confusão, mano. Aí eu peguei e larguei, mano, entendeu? Detalhe, é que ele tá falando de manipular um jogo, e aí assim, tem alguns que dizem que não é correto falar manipular o resultado, porque ele não fez um gol contra, não fez um pênalti, mas vamos lá, a partir do momento em que se manipula um tiquinho do jogo, não um tiquinho Soares, um tiquinho, um pedacinho do jogo, você manipulou o jogo inteiro, porque como é que você vai saber se o cartão dele... Teve um caso do Atlético Paranaense, né, que um jogador tá puxando contra-ataque, 46 do segundo tempo, os áudios lá revelavam que ele tinha vendido pra ele tomar um cartão amarelo, ele não tinha tomado ainda, puxando contra-ataque 0-0, ele vai, domina e pum, dá o passe no pé do cara, adversário. O cara dá o tapa na frente, ele vai dar uma levantada, toma um cartão amarelo. Tipo assim, claramente ele prejudicou o Atlético Paranaense, que poderia ter feito um gol nesse contra-ataque, pra poder tomar o cartão amarelo. Então, assim, a partir do momento que você manipula um pedacinho, o todo tá manipulado. 1% manipulado é igual a 100%. Sem ter a certeza, né, do resultado exato. E ele fez isso jogando pelo Coritiba. É isso que mais me indigna. O torcedor do Coritiba. Eu não conheço muitos torcedores do Coritiba, né? E assim, eu queria muito entender o senso de moralidade
do torcedor do Coritiba nesse momento. Assim, de verdade, entender mesmo, porque é o cara... Nesse jogo contra o Corinthians que ele fala, que de repente tomava contra o Corinthians, ele não tomou o cartão amarelo e ele fez 2 gols. Então, assim, talvez o caso mais emblemático do Brasil nesse momento desse escândalo de aposta, mais do que o Bauerman e tal. O Bauerman era muito líder e tal. Mas é esse do Aleph Manga, porque é o principal jogador do time, o craque do time, não sei se dá pra gente usar craque dessa forma, é o craque do time e tal, tudo mais. E ele... Só que ele, tava manipulando o jogo do teu próprio time. É uma confusão muito complicada. Nosso caso, Vitor Mendes aqui, era um pouquinho assim, mas nem tanto, mas o Aleph Manga é. Só pra vocês terem noção, assim, o Aleph Manga nesse jogo fez 2 gols, no jogo seguinte contra o Cuiabá ele tomou 2 amarelos e foi expulso, tá? Enfim, né? Mas nessa temporada agora, de 2023, o Aleph Manga tem 13 gols em 25 jogos, pô. O maluco é o principal jogador do Coritiba. Enfim, ele jogar na segunda-feira, se ele tiver liberado pelo STJD, o que muito provavelmente vai acontecer, ele deve atuar contra o Fluminense, é normal, mas eu queria entender um pouco até de vocês também, torcedores do Fluminense. Num caso desse, o que fazer? O que vocês fariam? Enfim, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no Raiz Tricolor, que você dá uma moral pra gente. Tamo junto, até a próxima. Valeu!